Muito boa noite a você, ouvinte e fã do Entenda Nada Podcast. Estamos começando mais uma live e dessa vez é a live de encerramento do final do ano. A gente vai falar de alguns temas aí, de alguns episódios que a gente gravou nos últimos 3 anos e vamos celebrar também o aniversário do nosso podcast. Eu vou colocar o Luiz aqui na conversa. Vamos lá. Então hoje nesse episódio nós vamos falar sobre os 3 anos do podcast, fazer uma live comemorativa. Vamos relembrar alguns episódios épicos da nossa carreira aqui nessas redes sociais. Espera aí que eu vou adicionar o Luiz. Vamos ver esse negócio. Luiz está estrelando, não aceitou ainda o convite. Como estrela que é. Opa, que maravilha! Que maravilha! Isso é que eu chamo de adereço. Isso é que eu chamo de adereço de cenário. Um chapeuzinho de aniversário, que eu não sei se dá pra ler aí, que tá escrito 3 anos, ó. 3 anos, ó, tá vendo? Muito bom. Um chapeuzinho de aniversário. Faltou uma linguinha de sogra, hein? Faltou a língua de sogra. Faltou a língua de sogra, cara. Que situação, né? Na verdade, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Na verdade, eu tava dizendo que eu lembrei agora há pouco que eu podia ter comprado um chapeuzinho, aí não por isso a minha irmã e a Sara fizeram esse chapeuzinho aqui, ó. Lindo, aí, muito bonito, ó. 3 anos, ó, muito bonito. Como que ele podia ter a linguinha de sogra? Como que ele tá grudado aí em cima? Conta o segredo. Tem um elástico aqui, ó. O elástico. Ah, tá, não tinha visto. Eu tava encucado. A barba esconde, né? Uhum. A barba esconde o elástico, ó. Mas tem aqui, aqui dá pra ver, ó. Ah, tá. Agora foi. São símbolos da produção, não entendo nada, gente. Você viu? Aqui. A nossa produção aqui é desse jeito, entendeu? Assim, uma coisa bem profissional, bem assim. Que fique claro, hein, gente? Aqui é altíssimo orçamento. E claramente que eu planejei isso há muitos dias, né? Não faz 5 minutos. Evidentemente, foi uma coisa assim que a gente sentou na mesa, a gente tomou isso. Colocou todo o Facebook. Tudo planejado, tudo muito planejado. Marketing. Bom, eu tava falando aqui com os ouvintes que essa vai ser a live em comemoração dos 3 anos de Entendo Nada Podcast. A gente vai relembrar a história do nosso podcast. A gente vai lembrar vários episódios que nós gravamos, vários momentos. A gente vai contar também uns segredos de bastidores aí. Urgente, hein, gente? Segredos de bastidores. Estou incorporando o Nelson Rubens aqui. E eu vou parar de falar, porque, na verdade, quem vai apresentar hoje essa live é o Luiz. Eu só abri aqui, mas vou passar o comando, vou passar o bastão pro Luiz. Bora. Vamos lá. Ó, deixa eu mandar um salve aqui pro Luiz Antônio 10, ele entrou aqui. Pra Vani, um beijo, Vani. Olha a situação do seu namorado aqui, que beleza. E um salve aí pro Reginaldo Moreira. Salve, rapaziada, que eu acho que ele é corintiano, não sei. Tem cara, não viu? Não sei. Tem cara corintiano. Eu acho que ele é corintiano. Mas é corintiano fanático, cara. Não tenha dúvida. Mandou parabéns pra gente aí, parabéns, valeu, velho. Obrigadão mesmo. Valeu, muito obrigado aí. Valeu. E eu chamando o cara de corintiano. Que beleza. Não, então... bela homenagem. Olha, parabéns, viu? Bela homenagem. O cara sempre isso aí, vamos lá. Ganha. É isso que ganha. Eu chamando o cara de corintiano. Que situação. Mas beleza, vamos lá então. Vamos começar a apresentar isso aqui. Bom, como o Flávio estava dizendo aí, estamos fazendo 3 anos. Na verdade, vai fazer 3 anos amanhã, dia 18, Sim. né? Apesar que o primeiro episódio que a gente lançou, que é o nosso episódio que a gente diz pra ninguém ouvir, que é o primeiro mesmo, o número 0, a gente nem considera aquilo como o primeiro episódio. Por isso que é dia 18. Por isso que é dia 18, porque foi lançado dia 13 o episódio, eu vi lá. Mas a gente nem considera aquilo lá como o primeiro episódio. É aquilo lá. Não escuta. É aquilo lá, não é episódio, é aquilo lá. Aquilo... É bem aquilo que a gente fala. É o primeiro episódio, o primeiro de todos, então você imagina, né? Aquela situação. Enfim, porém, eu vou começar citando aqui para falar por que a gente fez aquele primeiro episódio com aquele tema, né? Porque o primeiro episódio a gente começa com um tema assim, desarmamento. Fala, nossa, né? Primeiro episódio, desarmamento. Caramba, né? Mas por que isso?
lá em dezembro de 2018, já faz uns 10 anos já, né? A pandemia mexeu com tudo aqui. Inclusive, vocês vão ver aqui a maneira como a gente colocou o nosso roteiro, explica muito como foi tudo isso, né? Dezembro de 2018, teve aquele atentado suicida na Catedral de Campinas. Não sei se vocês lembram disso, foi muito forte na época, foi muito falado, né? Então a gente fez um primeiro episódio falando sobre desarmamento. A gente falou desarmamento, sim ou não. Só que ficou impraticável de ouvir aquilo. Ficou muito ruim. A gravação ficou péssima. Ficou péssima. Não dá pra ouvir aquilo ali. Realmente ficou muito ruim. E é engraçado porque é um episódio que foi muito ouvido. Dentre os nossos episódios, eu fui dar uma puxada hoje, né? Ele é o 7º ou 8º episódio mais ouvido. Eu tenho pena. Eu tenho pena das pessoas que ouviram. Pena da audição e dos tímpanos das pessoas. Olha, tenho pena das pessoas que ouviram isso. Peço desculpas. Vocês que ouviram aquilo. Se é que continuaram ouvindo o podcast depois, né? Então tá ok. Eu peço ali, mas ok. Pra quem tá chegando agora, entrou a Valéria Gomes aqui, eu estou com um chapeuzinho de aniversário de 3 anos, tá? Que eu acho que ele não tá aparecendo direito aí. 3 anos do podcast, mas enfim. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Pegamos um tema que estava ali sendo debatido no momento, que era a questão do desarmamento. O Bolsonaro tinha sido eleito, ele ia assumir ainda, né? Em 2019 ele assume. E se falava muito do armamento, desarmamento, era o que se falava na época. E aconteceu esse atentado, né? Em Campinas. Então a gente pegou e fez esse episódio. A gente não entrevistou ninguém, fomos eu e o Flávio lá falando. E a ideia era essa, né, Flávio? A nossa ideia no início era a gente debater assuntos que estavam sendo falados na imprensa, falados na mídia. A ideia era a gente trazer informações de forma didática para as pessoas. Só que ainda bem que a gente se tocou a tempo, que era uma missão muito grande para a gente. Porque como a gente queria falar de assuntos do cotidiano, não tinha uma especialidade. Porque vamos imaginar que a gente fosse falar de cerveja, que o Luiz está tomando aí, não me ofereceu e não ofereceu para você que está assistindo. A gente não é especialista em cerveja, mas a gente poderia fazer um curso, fazer alguma coisa só para falar disso. Mas não, a gente queria falar de desarmamento, queria falar de musculação, queria falar de urna eletrônica. Era uma coisa inviável. Obviamente era inviável. A gente percebeu muito cedo que isso era inviável. E aí que surgiu a ideia de nós convidarmos pessoas. Mas sobre esse episódio do desarmamento, é interessante a gente falar como as pautas mudaram de lá para cá. A gente entrou numa vibe ali pós-eleição de 2018 para falar de arma, de redução de maioridade penal, para falar de pena de morte, prisão perpétua. E esse é um debate que sumiu da discussão pública. Não se fala mais disso, embora a violência continue em níveis alarmantes. Hoje a gente continua falando de urna eletrônica, claro, né? A gente fala da pandemia, fala de vacina, a gente fala de orçamento público. Então o debate mudou pra caramba de lá pra cá. E os nossos episódios aí, bem ou mal, eles retratam como o debate público brasileiro, a discussão pública da sociedade foi mudando ao longo desses anos, desse tempo, né? Como as prioridades, o que a gente enxerga como prioridade foi mudando ao longo desse tempo. Mas fazer esse episódio do desarmamento, eu e o Luiz, a gente tem, assim, tem lá muitos talentos, né? Mas se tem um mérito, a gente tem cara de pau. A gente tem coragem de fazer a coisa. Isso sim. Então, assim, a gente enfiou a cara e fez. Lembra muito quando a gente começou na Rádio Esporte na Rede, para quem nos acompanha desde aquela época. No primeiro episódio foi incrivelmente mais caótico que esse. A gente falou sobre doping. A gente explicando lá sobre efedrina, sobre a ação no organismo. E tudo isso com a internet praticamente de escada. De 1 ou 2 meses. Nossa, o negócio era feio. O negócio era feio. Já foi pior. E nem vamos falar... Não vamos falar da produção, né? Não a gente nem falar da produção aqui, que pior que a internet era a produção. E não era nem eu nem o Flávio. Não vamos entrar no assunto para evitar processos, tá? Não quero evitar processos. Mas era mais caótico ainda, tá? Então, a melhor coisa que a gente fez foi ter parado Bola Redonda, infeliz. Podia ter continuado como podcast, mas na época não tinha mesmo, né? Não era ainda algo tão fácil. Não digo fácil, mas hoje você tem ferramentas que auxiliam muito mais você fazer um podcast do que você tinha em 2013, 2014, né? Então... Por isso a gente não foi pra frente ali, na verdade. Eu vou contar um bastidor aqui. Você falou da produção, não vou citar o nome, evidentemente, né? Manda. Não quer ser processado. Mas eu não sei se vocês estão assistindo aqui, vocês já devem ter ouvido ou ter visto Lito Cavalcante, que hoje na internet é o maior especialista em aviação brasileira. Isso. Ele foi piloto de avião, ele tinha um blog que ele falava de aviação, de músicas, e ali ele falava de acidentes aéreos, falava de bastidores.
E era um cara que não era famoso. E a gente conseguiu marcar uma entrevista com esse cara, no nosso programa na Rádio Esporte na Rede. E aí a produção, que a gente fala como uma coisa abstrata aqui, mas era personificada em uma pessoa, simplesmente não apareceu no dia. E não viabilizou a produção, porque a gente dependia dessa pessoa para colocar no ar. Aí a gente mandou uma mensagem com a cara de taxa imensa pro Lito, que hoje é uma celebridade. Na época ninguém conhecia ele, hoje o cara é mega famoso, deve cobrar cachê para dar entrevista aí. Aí eu falei, então, Lito, não vai rolar. Aí eu lembro que ele mandou pra gente assim, uma pena. E foi isso. Então, eu só queria desabafar, nem contar o bastidor. Vamos seguir a pauta. Enfim, isso não foi uma vez só, mas enfim, eu não vou mais entrar nisso. Estamos falando de Entendo Nada aqui. É muito melhor. Não, a partir do momento que a gente tomou a produção, ficou muito melhor a coisa. Tá louco, não dá não. Você é louco. Enfim, a gente percebeu isso, né? Ele falou, a gente não vai conseguir falar sobre tudo. E com um detalhe, a gente procurava pessoas que sabiam do assunto. Então, cara, por que não trazer a pessoa para falar aqui com a gente, né? Acho que é uma atitude mais inteligente, né? A gente pergunta e a pessoa responde pra gente, é mais fácil. A pessoa entende do assunto. Então, a gente não vai falar aqui de todos os episódios, porque não dá, não teria tempo para falar de todos os episódios. Então a gente vai pegar aqui alguns episódios relacionados com temas da época, para vocês verem que nesses 3 anos, por onde a gente caminhou aqui, né? Sim. Quais os temas que a gente pegou, o que estava acontecendo no momento e por onde a gente foi. É um panorama. Por exemplo, o próximo Brasil e o mundo nos é um panorama. É mais ou menos um panorama de como foi esses 3 anos. O próximo episódio foi o primeiro episódio, Flávio, que a gente teve uma entrevistada. Foi o episódio número 6. Quem foi? Que é o Crime Ambiental Brumadinho, o de Brumadinho, muito que é a Patrícia Sintra. Inclusive, ela mandou um abraço pra gente, viu, Flávio? Lá, a gente postou a foto ontem, mandou parabéns pra gente, mandou um abraço pra gente. Um beijo pra ela. Então, salve pra você também. Foi o episódio que a gente gravou no Sesc Pinheiros? Foi esse? Foi. A gente escolheu um baita lugar pra gravar, mas o som ambiente não colaborou tanto, só que a Patrícia, ela foi uma baita entrevista, por quê? Porque na época que ela deu a entrevista, não tinha saído o laudo, nem a perícia do que tinha acontecido na usina, na barragem de Brumadinho. E ela falou exatamente, sem ver laudo e sem perícia, como tinha ocorrido o desabamento. E ainda não tinha surgido a imagem que a gente vê hoje no YouTube e vê de vez em quando na TV. Que vem aquela quebra, começa a rachar a barragem, vem aquele mundo de água e começa a inundar as coisas assim aos poucos e arrastar tudo. Pessoal correndo no trator, correndo na picape. Ela falou exatamente, quando a gente perguntou para ela, como foi a cronologia da coisa. Ela falou, provavelmente primeiro aconteceu isso, aí rachou, aí veio e tal. Então, assim, a gente começou com o pé direito com essa convidada. A gente sabia que ela era muito capaz, mas para mim aquilo é jornalismo puro. A pessoa antecipar o que ia sair no laudo, numa perícia. E ela falou fielmente o que foi desvendado depois. Então, é um dos episódios que me deixa com muito orgulho. E quem visse a gravação ia ver que a gente gravou num negócio bem low profile, sabe? A gente estava no Sesc Pinheiros, num jardim, sentaram, depois tomou um café. Foi muito legal, foi um episódio bem bacana. É um dos que eu tenho orgulho de ter feito. A gente foi gravar, isso foi em janeiro, tô com a data aqui, em janeiro de 2019. E época de chuva. Então a gente foi no Sesc Pinheiro, tava chovendo muito aquele dia. Então a nossa ideia era gravar no café que tem no Sesc Pinheiro, que é um café grande lá, e tava lotado o café. Não teve como a gente sentar. Então a gente saiu do café, ficou numa parte lá embaixo, que tem no Sesc Pinheiro, só que tinha muita gente lá dentro. Porque tava chovendo. Então as pessoas entraram no Sesc Pinheiro pra fugir da chuva. Então ficou um puta barulho de fundo, né? Criança gritando, um monte de coisa assim. Foi outra coisa muito caótica. Mas a entrevista foi muito boa, sim. Foi. E a gente percebeu ali que realmente o negócio era fazer entrevista, né? O negócio era fazer entrevista, porque era o que ia trazer a informação que a gente precisava. Ainda não informação legal. Esse boom de podcasts que existe hoje. Não. Eu acho que o podcast como mídia de vídeo, especialmente, o Flow, o Podpah, esses grandões aí, eles começaram a explodir durante a pandemia. As pessoas começaram a descobrir o que era o podcast. E na época a gente adotou esse formato aí de entrevista, a gente percebeu que era um formato que a gente ia ter mais frutos, a gente ia colher mais frutos, e funcionou bem. Funcionou bem, tem funcionado até hoje, a gente mantém esse formato até hoje. Sim. Foi uma boa escolha. Na verdade, os podcasts que vieram depois de fazer fama, como você falou, o Flow, o Podpah, segue o que a gente faz, né? Isso aí. Só que a gente não grava numa mesa, a gente coopera a gente. A gente não tem uma grana aí, nem tempo disponível para isso, né, Flávio? A gente não tem esse tempo. É fato, a gente não tem como. Então, quanto tempo fazia que a gente não se via? A gente não vive do podcast, né? Então,
A gente faz nas agendas, quando permitem e tal, mas mesmo assim a gente faz o possível para entregar um produto decente. Como a gente tá falando, nessa época, logo no começo ali, o negócio era bem, bem amador, né? A gente demorou um tempo para deixar a coisa mais profissional. E estamos aprendendo ainda, na verdade, né? Mas hoje a gente faz o máximo para ser o mais profissional possível. Para vocês conseguirem ouvir em casa aí tranquilo, tal, para ouvir bem, para relaxar enquanto tá ouvindo, né? Então, vamos aí, vamos buscando. Aliás, aí. Então, a nossa melhora. Como baita profissional que eu sou, eu quero mandar um beijo para Cátia Albuquerque. Beijão. Eu, imparcialmente, quero dizer que é a melhor cabeleireira do Brasil. Só isso que eu queria dizer. Beijão. Um beijo aí, Kátia. Então, já que você falou disso, eu vou falar que tem a melhor instaladora de lustre e montadora de lustres, que é a Vani, tá? Lamy Lustre, procurem aí. Ó, lustre é a melhor, lustres lindos. E agora ela está fazendo uns pêndulos aí pra quem curte Feng Shui, essas coisas de energização, tá? Ela também tá fazendo, hein? Ó, com cristal. É isso aí, gente. Vai lá, procura lá que o negócio é bom. Então é o seguinte, a gente continuou, foi fazendo dessa maneira, a gente percebeu que precisava fazer entrevista, só que a gente também não tinha ainda uma internet que pudesse fazer uma entrevista legal para gravar. Então, qual a nossa ideia? Começar a mandar as questões por WhatsApp e receber as respostas. Então a gente fazia assim a entrevista com o entrevistado, né? E depois a gente ia gravando, fazendo tudo aqui e não. E então a outra entrevista que a gente colocou aqui, que foi para mim uma que marcou, que foi em março de 2019, que foi sobre o massacre de Suzano, né? Marcou muito, porque a gente fez um puta do episódio ali. Ali foi um ótimo episódio. Até hoje eu acho esse episódio um dos melhores que a gente fez. A gente fala do submundo do ódio, né? Sim. Desses massacres que acontecem no mundo inteiro, né? O Brasil começou a ter isso também, mas isso acontece nos Estados Unidos há muitos anos. E de onde vem isso, né? De onde vem todo esse ódio? Onde essas pessoas conseguem as armas, né? Garotos, aqui no Brasil. Então foi um outro episódio assim que a gente mandou muito bem. E foi muito legal falar sobre isso, esse tema. Eu aprendi muita coisa, eu fui atrás, fui pesquisar. Descobrimos o que é 4chan, né? Os fóruns. Descobrimos o que é incel, eu não tinha ideia do que era incel. A gente foi descobrindo, fazendo esse episódio. Então, aprendi demais com esse episódio. E a psicóloga Paula Oliveira, né? Ela que deu essa entrevista pra gente. Precisaríamos até conversar com ela de novo, né, Flávio? Acho que é uma pessoa que fala bem, tudo. Sim. Seria bem interessante falar com ela de novo, né, Flávio? Esse episódio aí, eu fazia terapia alguns anos atrás, e quem me indicou a Paula foi a minha terapeuta, a Alessandra Cássia, que trabalha lá no Sumaré, no SED Sapentiai. Legal. É uma referência na área da psicologia e psiquiatria. E ela me indicou a Paula, e assim, foi indicação certeira. Porque nesse episódio, assim, claro que a gente corre atrás e tal, mas também tem a sorte, tem um pouco de sorte. A gente conseguiu uma convidada excepcional, foi indicada pela Alessandra, né, a Paula, mas a gente conseguiu juntar ali informações relevantes jornalísticas com a entrevista. Porque a gente começou a falar do Chance, começou a falar dos incels. Eu nem sabia o que era incel, gente. Que é para quem não lembra desse termo, é celibatário involuntário. Tá em inglês aí, tá invertido, mas é celibatário involuntário. Isso. É uma galera, é uma molecada, né? Vamos falar molecada aí, dos 20 até os 25 anos, que se acha vítima da sociedade, que acha que as mulheres estão muito em alta na sociedade, e por isso eles, como homens de bem, como homens corretos, eles não têm chance de ter vida sexual. Então, por isso, eles são celibatários, ou seja, não praticam sexo involuntariamente, porque não é uma decisão deles. E algum desses aí, de vez em quando, resolve cometer massacres em escolas, igrejas, shoppings e lugares públicos. E, na época, a gente até falou isso no episódio, eles viram heróis da Deep Web, nesses fóruns. Os caras são comemorados, são idolatrados lá. Eles são louvados. E são comemorados e mais louvados quando matam muita gente. Quando matam pouco, o pessoal, foi bem, mas foi mais ou menos, poderia ter sido melhor, né? Então a gente descobriu um submundo que está aqui, ó, nessa internet que a gente usa, só que a gente não acessa. Nós nos assustamos com muita coisa que a gente vê no Twitter, no Facebook, no Instagram, mas tem um submundo que a gente acabou descobrindo naquela época que é muito feio, muito assustador. Realmente foi ali e chocou muita gente na época, né? Ninguém conhecia nada disso no Brasil, a gente não fazia ideia disso. E também tivemos uma noção do que é a tal da Deep Web, a Dark Web, né? Que é a parte mais feia do negócio ali. Então, a gente aprendemos muito. Por incrível que pareça. Está na parte bonita, organizada. Por incrível que pareça. Tem muita coisa feia lá pra baixo, lá. O negócio não é mole, não.
A Kátia tá bem pra gente aqui, que é muito legal acompanhar a gente. Valeu, Kátia. Obrigado. Boa. Obrigado. Beijão. Valeu. Ela mandou aí um rostinho com 2 olhinhos de coração. Então, eu sei que foi pra mim, né? Obrigado, amor. Obrigado. Não, pode ser, né? Aqui, né? Não, eu com esse negócio aqui, ela deve estar se matando de rir, né? Ó, 3 anos aqui. 3 anos, gente. Tá pequenininho, mas é 3 anos, ó. Então. Aí passamos mais um pouco, fizemos algumas outras entrevistas também que, porra, entrevistas que marcaram pra gente, né? Junho, a gente... Chega junho, não, abril ainda, tô pulando aqui. Foi em abril, a gente entrevistou Gilmar Lopes do E-Farsas, Flávio Santos, e eu quero falar um pouquinho sobre fake news, porque antes da gente começar o Entendo Nada, a nossa ideia era fazer um podcast sobre fake news, né, Flávio? Você lembra disso? Exatamente. A gente fez um piloto, que eu nem sei onde tá, eu vou procurar aqui uma hora pra ver se eu acho. Fizemos um piloto de uma foto que o Lula estava mijado, Flávio Santos. O Lula mijou nas calças. O Lula estava mijado. Uma viagem eu lembro muito de uma viagem internacional. Olha, que situação. Lula fez xixi nas calças. Não, imagina. Que coisa. Não. É verdade. A nossa você lembra disso, por exemplo? A gente tinha identificado que as fake news estavam em alta. Na verdade, eu não sei se foi naquele ano que a Times elegeu fake news o termo do ano. Que ele sempre elege uma pessoa e uma palavra. Eu não sei se foi esse ano, inclusive. Deve ter sido, sim. Deve ter sido influência disso. Deve ter sido. A gente queria fazer um podcast só sobre isso, mas a gente percebeu também que ia ficar muito repetitivo. Porque fake news, claro, nunca ia faltar tema. Nunca ia faltar trabalho, nunca ia faltar nada disso, né? Mas já tinha grandes mídias fazendo isso. Você entrava no UOL, tinha lá, fato ou fake. Globo News, fato ou fake. Então a gente não concorreria com isso. E surgiu a ideia de entrevistar alguém do boato do... Qual que é o nome do E-Farsas? E-Farsas. Perdão, do E-Farsas. Que é o Gilmar Lopes, que é o que, além de presidente, é o dono, o criador, e é o gestor. Ele faz várias funções ali. E porque ele trabalhava diretamente no desvendamento das fake news. E não era um cara que só crítico. Ele entendia como funcionava a mecânica. E nesse episódio ele explicou como funcionava a mecânica das fake news e a indústria que a gente conhece hoje, que elege presidente, que elege senador, deputado, vereador, governador, prefeito. A fake news deixou de ser uma coisa nociva de internet. Ali ela estava começando a ser uma coisa grande, como é hoje. Estava dando os primeiros passos. Hoje ela virou uma coisa essencialmente profissional. Deixou de ser a fake news do homem do saco, que ataca na rua, que rouba os órgãos das crianças, para ser uma coisa que movimenta muita grana. Pois é, movimenta muita grana e elege muita gente, né? Uhum. E elege muita gente. Sim. E, então a gente não ia... Pra quê? Tio Gilmar, ele sempre esteve, ele tá na internet com E-Farsas desde 2001, cara. Eu lembro dele desvendando umas fake news, nem chamava-se de fake news na época, do 11 de setembro. E eu lembro de entrar no site dele, do E-Farsas, para ver algumas coisas lá sobre o 11 de setembro, lá em 2001. Então, o cara tá há muito tempo nisso, ele tem todo o know-how, né? Então, poxa, muito legal de ter falado com ele logo de cara, logo no começo. E eu tenho quase certeza que foi em 2018, porque a gente fez em 2018, nas últimas semanas, a gente fez uma retrospectiva, como a gente fez agora essa semana, né? A gente fez, só que a gente só utilizou as fake news para fazer a retrospectiva. Eu achei o roteiro aqui. Então, provavelmente foi em 2018 o fake news, sim. Provavelmente foi. E logo depois, você vê, foi o episódio 13 do E-Farsas, depois o 14 e o 15 foi sobre o buraco negro, Flávio Santos. Boa. Que conversamos com a doutora Duília e o doutor Thiago. Que também foi um outro episódio assim. Que renderam. Foram 2 episódios, a gente fez 2. Rendeu. Foram os primeiros picos de audiência que nós tivemos. Na época, foi muito difícil conseguir essas entrevistas, falar com os dois. Com o Thiago um pouco menos, mas quando eu falo um pouco menos, significa que numa escala de 0 a 10, o grau de dificuldade era 9,98. E o da Duília era 9,99. A Duília, ela atendeu a gente, ela gravou a entrevista nesse esquema que o Luiz falou, a gente mandou as perguntas, ela respondeu, tomando café da manhã nos Estados Unidos, antes de entrar na NASA. Ela trabalha na NASA. Ela, não, tô aqui na NASA, tô indo pra NASA e tal. Tava comendo uma torradinha, igual os americanos comem, um bacon, e respondeu a entrevista ali. Ficou sensacional. E o Thiago estava no Rio, né? No laboratório onde ele trabalha, na Universidade Federal do Rio. E ele respondeu também no meio do expediente. São pessoas tremendamente ocupadas
Hoje a gente valoriza mais a ciência, a gente vai falar um pouco depois de gente grande que a gente entrevistou, que a gente teve a sorte de entrevistar nos últimos anos por conta da pandemia, mas esse pessoal é grande há muito tempo. A gente teve a sorte de eles toparem falar com a gente, explicar pra gente que é o buraco negro. Foi a primeira vez que nas nossas redes sociais teve uma confusão. E foi uma confusão de altíssimo nível, que a gente não tinha nem condição de responder. E tão alto nível que era. O pessoal discutindo se a velocidade da luz era unidade de tempo ou de velocidade, né? Era uma coisa assim, né? Era uma coisa assim. Alguma coisa assim, foi. Aí o Luiz é o cara que monitora as redes sociais aqui, posta conteúdo, né? Aí a gente ficou discutindo, assim, ele mostrou pra mim e falei, cara, a gente não sabe falar disso aí. Deixa o pessoal se matar aí e quebrar o pau, porque é muito alto nível pra gente, não temos condições. Eu não faço ideia, até eu já ouvi falar as duas, na verdade, que é isso e que é aquilo. Então eu não sei. Já vi muita gente grande falando isso, então eu não faço ideia. Não entro nessa discussão. Foi a primeira vez que teve discussão nas nossas redes sociais. Não entro nessa discussão, tô fora, não sei nem o que é. Mas foi legal ter falado com eles, assim. Foi o primeiro contato que a gente teve com cientistas, né? A gente realmente conversou com cientistas, né? Pelo menos eu nunca tinha. O primeiro contato ali mesmo, né? Inclusive o Thiago Signorini escreve hoje pro UOL, né? E a doutora Duília tá lá, tá na NASA, tá fazendo os trabalhos dela lá, tá caminhando, né? Mano, só tá na NASA, só isso, né? Então, é só isso, só tá na NASA, só isso. Então, só pra você ver o tamanho, né, do que a gente conseguiu ali falar sobre a tal foto do buraco negro, né? Que as pessoas falavam que era uma foto muito mal tirada. E o exemplo que deram de qual a dificuldade de tirar uma foto de um buraco negro é como se tirasse a foto de uma moedinha de 1 centavo na Lua. Você tem que pegar e conseguir achar essa moeda na Lua e tirar uma foto. Então, essa é a dificuldade de conseguir tirar uma foto num buraco negro, né? Então, é isso. É isso. É só essa a dificuldade. O feito histórico era esse. É isso, só isso. Então é isso aí. E tem que ser um buraco negro que está de frente para a Terra, né? Que você consiga mirar e que esteja numa distância razoável para que a luz da nossa galáxia aqui não atrapalhe. Então, é tudo isso, tá? É só isso. Então, assim, não é nada fácil tirar foto de um buraco negro, aliás, uma coisa que é totalmente escura, né? Muito escura. Enfim. Enfim, é isso. A dificuldade é essa. Aí passamos aí, chegamos em junho de 2019. Tivemos a Copa do Mundo Feminina, Flávio Santos. Verdade. Que foi a primeira Copa do Mundo de futebol feminino que eu acompanhei, pra valer. Eu lembro que eu trabalhava, os jogos passavam de tarde, né? Eu ligava o notebook trabalhando e deixava rolando o jogo de fundo, né? Deixava lá. Então eu ouvindo os jogos. E assim acompanhei alguma coisa ou outra, ficava vendo alguns lances. Então foi o primeiro, assim. E foi legal a gente ter conversado com a Aline Calandrini, que é ex-jogadora de futebol e hoje é repórter da Band. E a Juliane Santos, né, Flávio? Que também é uma repórter que é amiga sua, né? Sim, eu trabalhei com ela na TV Destaque. Já convivi com ela em outros lugares, né? E a Juliane Santos é sensacional, cara. Ela é uma pessoa que defende a bandeira dos esportes femininos de forma geral há muito tempo. E ela fez a ponte pra gente falar com a Aline Calandrini, que hoje é comentarista da Band. Trabalha lá com o Neto, com a Renata Fã, que é uma pessoa extremamente articulada. Ela fala bem pra caramba, sabe ler tática de futebol. E na época que a Copa estava em alta, elas trouxeram muita coisa nova pra gente. Elas falaram de tática, falaram de bastidor da seleção, bastidor do futebol feminino. Foi a primeira vez que nós entrevistamos 2 pessoas ao mesmo tempo. Claro que no esquema que o Luiz já falou aí, te mandou as perguntas e mandaram os áudios pra gente. Isso, era assim ainda. Um episódio com 2 pessoas ao mesmo tempo respondendo, alternando ali. Então foi a primeira vez que a gente fez essa experiência. A entrevista rendeu pra caramba. A Aline Calandrini, ela já era uma referência no futebol feminino, mas não era tão conhecida da mídia. Ela tinha chegado recentemente na Band. E assim, a gente teve a sorte de pegar ela no comecinho ainda do conhecimento do grande público. E foi uma baita entrevista, porque a gente abriu as portas, não a gente abriu no sentido de mérito, né? A gente abriu as portas do nosso podcast para falar de esporte, coisa que a gente não pretendia falar nem tão cedo. Porque a gente veio do esporte, do futebol, né? Do esporte não, veio do futebol, falar de futebol. E a gente estava sabendo falar de futebol. E a gente, não, a oportunidade legal de resgatar o tema com outra ótica, com uma outra pegada, com outra vibe. E funcionou pra caramba. Foi um episódio que eu lembro com muito carinho, foi muito bacana. Foi. Vocês que estão assistindo a gente aí também, se tiver algum episódio aí que vocês gostaram, fala aí, solta aí.
que a gente vai ler aqui, a gente vai comentar em cima também, tá? Como eu falei, a gente não vai falar de tudo que a gente fez aqui, porque não dá. É muita coisa, a gente tem muito episódio aqui. Então não dá pra gente falar de tudo. Tenho certeza que muito episódio bom que a gente fez vai ficar de fora, a gente não vai conseguir falar. E passando pro meio de 2019, a gente vivia aquele início do governo, né? O governo do Excrementíssimo. Boa. Isso é Excrementíssimo. Assim, a gente, o Brasil, as pessoas não estavam acostumadas com aquele, como que eu vou dizer, essa maneira do Bolsonaro de falar, de se dizer, falar as merdas dele, as besteiras dele, né? Então, todo mundo tava meio chocado ainda, né? Todo mundo chocado. Não é possível que ele tá falando isso, que ele tá fazendo isso, que ele tá querendo aprovar isso, que ele dá... Não, a gente acostumou, né, Flávio? Fala a verdade, com a pandemia, né, pelo amor de Deus. Mas a gente acostumou. Então ele fala uma besteira hoje lá, você fala, tá doido, deixa ele lá falando as merdas dele. Tanto faz como tanto fez, né? Aprendemos a lidar com as merdas dele, né? Mas nessa época ainda não, a gente ainda tava passando por isso. E ao mesmo tempo teve a Vaza Jato, que caiu no esquecimento, né? Caiu no esquecimento a Vaza Jato. Mas para quem entende do negócio, é uma situação, um crime. Praticamente um crime que foi cometido pelo Moro, pelo Dallagnol e por toda aquela galera lá, né? E isso teria que ser melhor investigado, mas claramente não foi. Então fizemos 2 episódios nesse meio termo aí, que um foi um episódio sobre a Vaza Jato, né? Falamos sobre a Vaza Jato, e um que se chama República da Mentira ou do Cocô. É o que nós tínhamos ali naquele momento, né? Era o que nós tínhamos naquele momento. Era isso. Então a gente fez esses 2 episódios aí, foi só eu e o Flávio, a gente acabou não tendo entrevistado. Foi uma época que a gente não estava conseguindo gravar tanto, a gente estava meio perdido ali também, estava numa correria. Então a gente fez esses 2 episódios ali, meados do meio do ano 2019. Você lembra disso aí, Flávio? Eu lembro que a Vaza Jato é o exemplo típico daquela frase famosa: a montanha pariu um rato. Porque quando a gente ouve falar hoje de Lava Jato, de Vaza Jato, é uma coisa muito distante. Mas a Vaza Jato parecia que ia cair a República inteira. Ia cair desde de Moro, que era o ministro, Bolsonaro, ia cair todo mundo. Parecia. Parecia que o bicho O que aconteceu? Soltou um primeiro áudio, soltou uma primeira prova, e falou, opa, isso aqui é robusto. Mas depois não tinha mais nada muito grande assim. Claro que teve coisa grave, teve. Só que pro padrão brasileiro, aquilo não é nada. Se fosse na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, não tinha sobrado ninguém. Mas pro padrão daqui, aquilo não é nada. A Hillary Clinton, ela se envolveu num escândalo numa eleição americana porque ela usou o e-mail corporativo para mandar mensagem. Ou seja, equivale a você ir na sua empresa, você que é contadora, você que trabalha como advogado, você que trabalha como mecânico, usar o seu e-mail da empresa para falar de assunto particular. Gente, virou capa do New York Times, da CNN, virou um mega escândalo. Aqui não. Aqui não. Tem um episódio de House que ilustra bem isso aí. O Frank Underwood, ele vai receber um cara no escritório, o cara chega com uma malinha, assim, debaixo da mão, que é um mega caso de corrupção, sabe? Oh, todo mundo assustado. O cara tinha $100 mil na mala. $100 mil. Isso aqui no Brasil é uma merreca. Aí aquela sombra, assim, todo mundo, assim, mega assustado, sabe? Com aquele escândalo de corrupção, aí repercutiu e tal. Aí a gente pensa, cara, $100 mil no Brasil, que hoje seria o quê? 500 mil reais? 550 mil? Não ia dar em nada, gente. Isso aqui é dinheiro de mendigo aqui no mundo político. Então não deu em nada a Vaza Jato, também não entregou a coisa gigante que estava prometendo, mas entregou muita coisa importante, coisa grande. Só que no Brasil nada é grande pra gente. Sabe? Aqui é desse tamanho, ver com a lupa. Não. É que assim, e também é aquilo que a gente sempre fala, né, Flávio? Aqui no Brasil, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, tem que ser muito material. É aquela coisa do cara tá metendo a mão lá na comida das crianças, tá tirando a comida das crianças mesmo, entendeu? Pessoal, tem que ser isso. Tem que ser esse tipo de coisa. Não, senão não entende, não dá. E realmente não é algo fácil de entender a Vaza Jato. A Lava Jato em si não é tão simples de entender também. Então, saiu, vazou. Não apareceu na grande mídia para valer, né? A Globo não falou nada. A Globo falou que não ia se meter nisso, porque foi um hacker que conseguiu, então ela não pode aceitar isso.
Claro que os vazamentos que caem na mão dela falando daquilo que ela gosta, ela põe no ar, né? E enfim, né? 2 pesos e 2 medidas, a gente sabe como funciona. Então teve isso também, né? Teve isso também. Tá dando uns tiros aí, Flávio? E já é ano novo. Ano novo, Natal. Ano novo já, beleza, ano novo. Aí já tá. E já começou. Já tá, e é Natal há 30 dias seguidos. É comemoração. Assim, comemoração de 3 anos, não entendo nada. É isso aí. Aí, boa, vamos soltar fogo aí. Tá soltando fogo. Provavelmente vai mandando salve aqui pra. Em homenagem daqui a pouco. Ah, bom, pode ser. Provavelmente. Muito provável. Mandando um salve aqui pra Raimunda Lopes, pro Adalberto Nascimento e pro Eric e Jéssica, que foi entrevistado nosso, Flávio. Eric e Jéssica também foi entrevistado nosso aqui. Um salve pra eles. Boa, pra dupla aí, que cantou bastante. Obrigado pra live, hein? Cantou, né? Foi uma live legal a deles. Um comentário sobre essa live mais pra frente. Bora, vamos lá, a gente vai chegar lá. Bom, foi chegando o fim de 2019, a gente fez um episódio que falava sobre meio ambiente, que foi, eu não sei se vocês lembram daquele caso do vazamento de óleo lá nas praias do Nordeste, né? Foi um caos na época, foi uma coisa muito forte, porque foi bem no fim do ano. E foi bem no fim do ano, né, Flávio? É a época que as pessoas estão viajando para lá, estão indo para praia, estão querendo visitar o Nordeste, antes da pandemia, pré-pandemia ali, né? Estamos falando de fim de 2019. Então, a gente fez o episódio com a Vani Costa, que ela é engenheira ambiental, e falamos entre fogo e óleo, porque naquele momento, até então, era o recorde de queimadas no Brasil também, né? Também é outra coisa que a gente chocou muito na época. Não estávamos acostumados a ver o IBAMA não podendo fazer nada, tal, né? Também hoje a gente já nem liga mais, né? Já tá lá fazendo lá, ninguém mais nem fala. Mas naquele momento foi chocante, a gente entrevistou a Vani Costa. Foi, eu acho que a nossa última entrevista, Flávia, que a gente fez nesse esquema aí do WhatsApp. Se eu não me engano, foi a última entrevista que a gente fez. Acho que foi a última. Eu tava tentando lembrar, enquanto a gente estava fazendo a retrospectiva, quando a gente parou com esse esquema de fazer entrevista pelo WhatsApp. Provável que foi nessa aí. Eu acho que foi essa. A Vânia deu uma entrevista maravilhosa pra gente, porque o meio ambiente, quando você vê um vazamento de óleo, dá a impressão que é um assunto que é fácil de falar, mas não é. Porque o meio ambiente tem a imagem do mato pegando fogo, da Amazônia pegando fogo, do bicho morrendo. Essa é a consequência. Mas você chegar na raiz, chegar no que causou aquilo, que é o difícil. E ela era essa pessoa. Ela é engenheira ambiental. E essa é uma coisa que nas vezes que ela falou com a gente, ela sempre explicou o que é isso, porque ninguém entende exatamente o que é. Não é que ninguém entende, é fato. Mas é uma coisa que ninguém conhece. Então ela sempre responde pra gente quando conversa com o nosso podcast sobre essa pergunta. E foi muito legal, porque todo mundo estava com medo na época pelo impacto no turismo, pelo impacto na economia. Para variar, não aconteceu nada. Estamos no Brasil, né? Tudo por isso mesmo. Mas aconteceu sim, do lado de cá, uma grande entrevista. E a gente entendeu um pouquinho mais do assunto e mal sabíamos que no ano seguinte ia estourar a questão das queimadas da Amazônia. Já era um prenúncio que estava por vir. Mais comemorações, hein? Contratei o pessoal. Tô ouvindo aí os fogos. É isso aí, 3 anos de podcast. Isso aí, tamo junto. Os fogos. E falando em comemoração e fogos, Flávio Santos, o episódio seguinte ao da Vani Costa foi em dezembro. Inclusive apareceu aqui de lembrança aqui, que vão fazer 2 anos. Fez 2 anos, na verdade, né? Que é o episódio lá com o Mikael, Flávio Santos. Foi visitar o Mikael, fizemos a entrevista com o Mikael, Foi com o Mikael. Inclusive falei com ele hoje aqui, tava até mandar um salve pra ele. Abraço, Mikael. Foi lá, né? Fomos fazer a entrevista, né, Flávio? A gente não foi filar uma boia lá, a gente foi fazer a entrevista com ele. Não tinha nenhuma razão por trás daquilo. A gente não comeu pra caramba. Não foi lá, né? Não. Imagina. Imagina. Não era uma justificativa pra comer a comida da mãe dele. Mas é um tipo de coisa que a gente tem que fazer de novo. A gente parou por conta da pandemia, mas visitamos. Pandemia. Ele foi o primeiro ouvinte que nós visitamos. A gente foi à casa do Mikael. O Mikael mora muito longe. O Mikael mora na periferia de Guarulhos. Mora no, acho que é Jardim Alice, alguma coisa assim. Não lembro o nome da vila. Mas é perto da Ayrton. Não, Oliveira. Acho que é Jardim Oliveira. Alguma coisa das assim. Oliveiras. Olha lá, até a Janes assustou lá. Ó. A gata da Vani lá assustou lá com os fogos. Olha, vou falar a verdade, até eu me assusto com os fogos aqui. O pessoal adora aqui, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente foi visitar o Mikael, cara, e foi uma coisa inédita, porque a gente chegou lá na casa do Mikael, nós entramos na intimidade do ouvinte. Sabe quando o Gugu visitava o artista, quando acordava de manhã? Isso. A gente tava naquele nível. Olha a coisa como tava. A gente chegou lá, entramos no quarto do Mikael,
fecharam a janela, fecharam a porta, para a gente conseguir não ter vazamentos de som. Aí estávamos o Luiz, eu, o Mikael e a Joelma no quarto. Isso, a Joelma estava lá também. Senhoras e senhores, a Joelma estava em pé aqui no quarto, cuidando da entrevista, olhando pra gente. A gente só não falou com ela, porque ela não falava muito, ela era um pôster. Porque senão a gente entrevistava. Mas nós ficamos com o Mikael e a Joelma no mesmo quarto, para vocês verem aonde esse podcast já chegou. As peripécias que nós temos. A Joelma era o personagem oculto. Esse banner que tá atrás do Flávio aí, o da Joelma, acho que era 2 vezes maior. O negócio era gigante, o negócio era grande mesmo. O negócio era grande mesmo. A Joelma estava lá com a gente, estava abençoando a nossa entrevista com o Mikael. Era bem isso mesmo, tá desse jeito aí. Mas foi uma entrevista legal, porque muita gente não sabe, né? O Mikael é um garoto, hoje ele tá com 20 e poucos anos, na época acho que ele tava com 18 para 19 anos. Ele é cadeirante, ele não enxerga muito bem, ele não tem, né? Então, ele tava deitado, ele fez deitado na cama, porque ele tem muitas dores na perna. Ele, inclusive, falou que vai operar agora, para esse próximo mês, acho que ele vai operar, Flávio. Ele falou que vai participar, vai fazer uma cirurgia para ver se diminui essas dores na perna, coitado. Ele sempre reclamou. Então, ele sempre reclamou. Então, ele tava deitado por causa da perna. Aí eu coloquei o celular ali para gravar e fomos gravando, batendo papo. E quem escuta a entrevista não imagina, né? Não imagina. Porque ele fala bem, ele é bem articulado, é inteligente. Então, não imagina. Então, é um grande salve pro Mikael. Filamos uma boia naquele dia. Olha, o negócio ali tava bom demais, hein, Flávio? Eu vou te falar uma coisa, hein? Olha, rapaz. Se algum quiser convidar a gente aí, a pandemia tá amenizando, a gente aceita convites, viu, gente? A gente aceita convites. Aceitamos. Só para entrevistar vocês. Não estamos aqui. Aliás, né, Flávio? Em janeiro, provavelmente, recebemos um convite aí. Vamos ser entrevistados em outro podcast. Muito bom. Não vou falar muita coisa, não vou falar nada. Mas provavelmente a gente vai ser entrevistado em outro podcast. Isso, a gente vai. Acontecendo a coisa, a gente vai avisando vocês aí. A gente vai participar de um outro podcast aí. Vamos lá. Flávio Santos, fechamos 2019. Começou 2020. Nossa. Ano novo, não sei o quê. O que aconteceu? Coronavírus, Covid. Rapaz, e mudou tudo. Aqui, meu roteiro até aqui tava todo organizadinho. A partir de agora é uma bagunça. Porque começou a pandemia, a gente fez acho que uns 10 episódios seguidos falando de pandemia. Foi uma coisa assim, foi uns 10 episódios seguidos. A gente até falava, cara, a gente precisa intercalar, colocar algumas coisas leves no meio, porque senão a gente vai pirar também. A gente vai enlouquecer junto. Não, pela madrugada. Então, assim, eu vou só citar os episódios que foram feitos no ano, falando de Covid, né? Ou relacionado. O episódio 34, falamos com a doutora Camila. Primeira vez que a gente falou sobre coronavírus mesmo, foi com a doutora Camila. Foi uma baita entrevista. Porque ela é infectologista, ela manja muito do que ela tava falando. E foi assim, aquela primeira... O que vai acontecer? Vai todo mundo morrer? Vai todo mundo cair? Vai todo mundo ficar gripado? O que vai acontecer? Ela explica pra gente, pela madrugada, explica. E ela explicou muito bem. Muitas das coisas que ela falou está acontecendo ainda agora. Da questão de se revacinar, de provavelmente as pessoas não, de vez em quando, vai ter que voltar a ficar em quarentena, não tem jeito, vai ser assim, até a vacina realmente pegar pra valer. E isso foi tudo falado. Ela falava que a vacina não ia sair naquele 2020, até que não conseguiu, né? Mas ela achava que não ia, porque nunca aconteceu, né? Uma vacina chegar em um ano, e conseguiu, no fim conseguiu. Mas a gente tá vendo, né? Só a vacina não tá conseguindo segurar. Então ela foi muito bem ali nessa entrevista. Sem ter as informações, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Então ela foi explicando pra gente do jeito que deu. Aí a gente entrevistou o Dr. Gustavo Schiffler, falamos de quarentena, na questão legal da quarentena. Eu acho que foi uma entrevista muito boa, porque ninguém pensou nisso. Vamos falar de quarentena, ficar em casa. Mas e a questão legal? Como funciona? Pode, não pode? O governo pode querer, pode não querer? Como que funciona isso? Na época, se poderia obrigar as pessoas a ficar em casa. Se poderia. Então a gente foi atrás de um cara que entendia da parte legal, que é o doutor, né? Doutor de advogado, né? A doutora Camila é de ser médica. O doutor Gustavo de ser advogado. Então, ele explicou muito bem. Em seguida, falamos com a doutora Cláudia, que também é advogada, falamos do Corona Voucher, né, que tinha esse nome ainda na época, né? Não era auxílio emergencial. Chamou de Corona Voucher.
que também ninguém sabia exatamente como ia ser. Então ela começou a explicar pra gente, deu caminho pra gente, como que ia ser, como que ia funcionar, então também foi outro episódio. Na linha de frente, Flávio, eu acho que esse episódio, na linha de frente, a gente acabou retomando algo que a gente fazia antes, né? A entrevista por gravação. Sim. Porque a gente conversou com 5 pessoas que estavam na linha de frente, ali no auge da pandemia em 2020, né? Sim. Falamos com uma pessoa que trabalha no SAMU, né? É que eu não lembro o nome, acabei não pegando, mas era uma enfermeira que trabalha no SAMU. Sim. Uma enfermeira que trabalhava em 2 hospitais públicos, né? Ela estava explicando como funcionava. Conversamos... Anália Severino. Falamos também, ela também é enfermeira, né? No TID de Setúbal, lá em São Miguel. No TID de Setúbal, foi. Enfim, falamos com 5 pessoas que estavam na linha de frente. Era quem atendia, as enfermeiras, a pessoa do SAMU, e explicando pra gente como que tava, né? Como que eles estavam pirando ali, né? Eles estavam enlouquecendo, porque... Foi legal também, porque a gente falou com a Nathalie, que é uma amiga minha, e ela trabalhava no hospital da rede particular, naquela época. A gente fez aquele paralelo. Sim, foi bom pra gente fazer a comparação. E na época... A gente fez o paralelo. A coisa tava começando a explodir na rede particular. Ela não tinha explodido ainda. Então ela falava que não estava caótico, ela falou que não estava caótico, mas estava dando os primeiros sintomas da tal escalada, do tal pico que o Mandetta vivia falando. Então foi bom fazer esse paralelo, porque a coisa aqui no Brasil demorou a pegar. A gente ouvia falar em pico, 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 e ouvindo esses depoimentos a gente vê que estava começando a coisa. Na época a gente não tinha essa noção. Mas, a gente, por exemplo, lá no Anália Severino, ela falou mais ou menos algo assim. Olha, essa semana a gente teve um aumento de ocupação de leito aqui no TID de Setúbal, ainda tem vaga, mas esse aumento já era um prenúncio do pico que viria. Então, assim, era um aumento, ocupava leito de aula tal essa semana, na outra semana ocupava outra ala. Então a gente pegou ali o comecinho do pico ainda. Não estava caótico, mas foi um retrato de como a coisa começou a subir aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, isso foi em maio. Foi em maio de 2020. Eu achei aqui a data. Foi em maio de 2020. Você vê que ainda tinha coisa pra caramba. Tinha coisa pra caramba pra acontecer ainda, né? Muita coisa. Um ano depois a gente sofreu o maior pico. Foi em 2021. Foi abril, maio de 2021 foi o pico que estourou de muita gente morrendo mesmo, né? Mas ali a gente já viu como que tava. A gente já percebeu como que a situação tava pegando, né? Bom, a gente conversou com o Lucas Rohan também, sobre imprensa na pandemia, né? Lucas Rohan, uma figuraça, né? Foi legal a entrevista com ele. Ele falou muita coisa sobre não só a pandemia, mas falou sobre muita coisa e tal. E a doutora Melanie, né, Flávio? Esse doutora Melanie é porque ela é cientista doutora mesmo, tá? Ela não é médica e nem advogada. Ela é doutora formada em doutorado, mestrado e tudo mais. Ela é uma microbióloga. Então, ela manja demais. Então, nesse ano de 2020, a gente fez 2 entrevistas com ela. A primeira entrevista que a gente fez foi sobre os números da Covid, né? Aqui estava aquele debate de se os números eram reais, se não eram, se estavam inflacionando, se não estavam. Então, foi um debate que a gente fez com ela sobre os números. Nossa, terrível, né? Terrível, né? Terrível. Imaginar que, né? Não. E depois fizemos um sobre a vacina. Que a gente falava, vem vacina, vem, vai vir, não vai, como que vai ser? E ela também explicou muito bem a questão da vacina. E exatamente o que está acontecendo hoje. A gente tomando a 3ª dose. Aliás, eu tomei a 3ª dose hoje. Por isso que eu tomei a cerveja aqui, para ver se dava uma ajudada, né? Tomei a minha impériozinha aqui para ver se dava uma ajudada na Pfizer, né? Eu limpo o corpo bem também. Faz uma limpeza, né? Faz bem. Nessa época, nessa época, Luiz. Pode falar. Isso aí a gente estava no estágio, a gente já tinha começado o pico da pandemia no Brasil. Tô puxando aqui na memória como é que estava na época. Tinha muito debate, e esse debate lamentável que a gente está falando aqui, sobre falsificação de atestado de óbito e sobre aquelas covas que apareciam na televisão serem de mentira. O debate era exatamente esse. Primeiro, pipocava um monte de depoimento na internet, rede social. Ah, mas o tio do meu primo, do meu amigo, de não sei quem, morreu de trombose e o médico, eu vi o médico colocando lá, falaram que viram o médico colocando lá de Covid. Mas assim, era sempre o primo do meu amigo, não sei quem. A rede social estava inundada de opiniões assim, de coisas assim, de relatos assim. Então existia um debate grande para saber se estava morrendo gente de Covid ou não. E o segundo é quando começaram a pipocar aquelas imagens do cemitério da Vila Formosa, do Caju, no Rio de Janeiro, cheio de covas abertas. E aí se falava que era para semear o pânico na população, claro, negacionista dizendo isso, para as pessoas ficarem em casa.
Só que as covas eram preenchidas de maneira tão rápida que o Vila Formosa aqui em São Paulo contratou uns holofotes para colocar, para iluminar o cemitério, para enterrar a gente à noite. Ou seja, o negócio era real, o bicho estava pegando mesmo. E o debate na época era esse, tá morrendo gente ou não tá? É mentira ou não tá? Mas o fato é que os corpos estavam se acumulando em ML, no cemitério, tinha gente morrendo pra caramba em hospital, mas a gente ficou nesse debate inócuo aí. E lembre-se que nessa época, um pouco depois, a gente poderia ter comprado a vacina também, porque na CPI da Covid, da pandemia, apareceu um documento aí, que foi a Pfizer, né? Mandou uma proposta justamente nessa época aí, e o governo simplesmente declinou. A gente sabe por quê? A gente suspeita. A gente não tem como provar, então vamos esperar alguma investigação mais séria e mais isenta, porque eu sou iludido e acredito que ele vai ter uma investigação. Mas eu sei que no fundo não vai ter. A gente acaba se iludindo, né, Flávio? E pra fechar, eu fiz um episódio de história, né? Eu fiz um episódio sobre a gripe espanhola. E tentando fazer um paralelo com o que estava acontecendo ali. Muito legal. Também que ficou legal. Esse aí ficou legal. Esse aí ficou legal. Então eu fiz esse paralelo aí com o que estava acontecendo e tal. Então olha quanta gente boa a gente entrevistou, né? A doutora Camila. A gente quer falar com ela de novo, é que ela nesse meio de pandemia, ela tinha acabado de ter um filho, né? E na pandemia ela teve outro. Então ela tá ainda meio assim, ela tá né, descansando e tal, mas a gente quer conversar com ela de novo para falar sobre esse pós agora, o que aconteceu, o que vai vir pela frente, né? A doutora Melanie, a gente fez mais uma, depois a gente vai até falar aqui, e eu conversei com ela esses dias, Flávia, ela mandou mensagem, pediu-me desculpas que ela sumiu, né? Mas é porque ela tá realmente muito atarefada. Eu imagino. E ela falou que quer conversar com a gente em janeiro e quer falar sobre as vacinas infantis. Ela tá saindo agora as pesquisas, então ela falou que vai querer falar com a gente sobre as vacinas infantis. Falei, beleza, topo. É só a gente fechar a data, eu topo, tamo aí. Porque ela realmente manja muito do assunto, né? E Flávio Santos, pandemia, a gente em casa, sabe? Só notícia de pandemia, a gente acabando falando também, porque não tinha como não falar disso. Aí o Flávio me deu uma ideia, por que a gente não faz umas lives? Eu, a princípio, falei, fazer live, cara. Por que eu vou colocar minha cara feia, sabe? Com um chapeuzinho de 3 anos aqui? Sabe? Por que eu vou fazer isso? Pra quê que eu vou pôr minha cara feia aqui pra ninguém me xingar? Não quero, não sei. Aí o Flávio falou, vou fazer. Eu falei, não, faz. Eu te ajudo aí, eu te auxilio, fico no lado de trás aqui, te ajudando, né? E foi a melhor coisa que a gente fez, né, Flávio? Eu acho que ali você acertou em cheio, foi a melhor coisa que a gente fez. A Vani mandou uma mensagem pra gente falando isso hoje. Ela falou, vocês têm que falar da live porque foi algo assim realmente muito bom que vocês fizeram, né? Sim. Então a gente começou a... Não, concluí, eu te cortei, te falar um negócio, mas... Eu só ia falar aqui que a gente recebeu um boa noite aqui da Simone Gomes, um salve pra você, Simone. O Eu Atleticano, esse cara deve estar feliz. Eu imagino que esse cara está feliz. Eu imagino que está feliz. Priscila 6 entrou aqui, salve. Aí a Vani mandou um oi aqui pra Simone, que a Simone mandou um oi pra ela. César Rossi, meu primo, entrou. Aí, o César Rossi mandando parabéns pra nós aqui. Vamos falar de você agora, César. A gente vai falar das lives agora aqui. Valeu, obrigado. Ó, 3 anos aqui, ó, pra vocês aí. A gente vai falar de você agora, César. Então, veio a live, o Flávio teve essa ótima ideia. E a princípio a gente começou a falar de coisas que as pessoas estavam fazendo em casa, né, Flávio? Meditação, treino em casa e tal. Então, a ideia foi sua. Manda aí, Flávio. Explica aí pra nós. Por que Na você verdade, teve essa a gente ideia? queria retratar um pouco nesse início das lives. Primeiro assim, a gente precisava de um contato mais direto com as pessoas. Porque tem gente que não sabe o que é agregador, não sabe usar o Spotify, não sabe usar o Deezer. Não. E a live é um meio mais democrático de falar com as pessoas. E a gente percebe que em live a pessoa de alguma forma se sente mais conectado com quem está na live. Porque ela está vendo a pessoa, não está só ouvindo. E a ideia inicial das lives era falar de assuntos divertidos e também falar de algumas coisas que as pessoas estavam fazendo em casa. E a primeira vítima, né? A primeira que se prontificou foi a Eli. A Eli se prontificou a falar com a gente. A Eli Bernardes, né, nossa amiga aí, ela medita, ela faz exercício, faz um monte de coisa aí. Se tem uma pessoa que corre ladeira, é a Eli, gente. Ele corre ladeira, corre montanha, corre um monte de coisa aí. E ela se prontificou a fazer uma live sobre meditação. Nós não tínhamos um formato exato de como seria essa live. Aí, pronto, agora começou um monte. Ah, maravilha.
Mais gente comemorando. Mais gente comemorando. Põe aquelas faixas que o pessoal tá pondo aí, que se fizer esse negócio aí vai tomar cacete. Põe aí, Flávio. Põe aí que eles vão respeitar. Eles vão te respeitar. Põe aí, Flávio. O que é? Desculpa. Põe aquelas faixas que estão pondo nos lugares hoje aí, que se fizer esse barulho aí... logo vai chegar uma... Põe aí. Tem umas 3 Coloca aí, Flávio. Sujeito a cacete. Logo vai chegar aqui na minha rua. Isso, vai chegar. Enfim, né? Então voltemos aqui. Então, assim, a Elira se prontificou a ensinar o que era meditação. Porque a pandemia teve vários momentos. Né? No primeiro momento, todo mundo estava comendo petisco em casa, porque achou que era uma coisa passageira, inusitada, que não ia atingir. A gente achava que ia ter o quê? A gente não, né? A gente teve a oportunidade de conversar com a Camila, com a Melanie, mas a maior parte das pessoas achava que ia ser uma coisa que ia passar. Então as pessoas estavam assistindo live, postando foto de cerveja. Não é que elas estavam menosprezando a pandemia, mas achavam que era uma coisa passageira. E aí começou a entrar março, abril, maio, junho, ninguém saía de casa, ninguém trabalhava, ninguém estudava. E todo mundo começou a pirar. E aí veio a Eli Bernardes com esse tema da meditação, ensinando as pessoas a fazerem meditação. Foi uma coisa ainda no início meio precária. Eu fiz com a minha cortina do Le Martin no fundo, né? Meu lençol do Le Martin no fundo, aquela coisa toda. Totalmente improvisado. Mas as lives foram um ganho muito grande. Eu lembro que a segunda live, se eu não me engano, foi com a Mariana. A gente falou sobre dublagem. Eu não sei se foi com ela. A que eu fiz foi com ela. Não sei se você fez outra depois. Ah, não. A segunda foi com o César. Foi com o César Rossi. Tá aqui, eu tô com a lista aqui. Foi com o César Rossi. Que foi em maio de 2020. Isso. A terceira foi sobre café, que a gente falou com a Priscila. Salve aí pra você, Priscila. Falamos de café. E aí a quarta eu acho que foi com a Mariana. Foi sobre dublagem que você fez. A gente falou sobre... Se eu não me engano, isso mesmo. Foi. É isso mesmo. A gente falou com a Vani Costa sobre o meio ambiente também. Isso, falamos. Então, assim, pra gente a live, ela também serviu como desafogo. Porque o podcast, embora não seja uma coisa profissional, ele tem um peso mais jornalístico. A gente pesquisa mais informações, procura fazer uma entrevista mais séria. E a live, ela colocou uma faceta que a gente tem, que é de trocar ideia, de bater papo, de dar risada, de falar algumas coisas assim. Então a live, ela possibilitou a gente abrir caminho para a nossa verba do bate-papo, da troca de ideias. Eu e o Luiz nos encontramos ontem no shopping Cidade de São Paulo, na Paulista, comemos uns petiscos lá, tomamos um chopp. E a live tem muito desse clima, de tomar um chopp, comer um petisco. Olha o Luiz tomando a cerveja dele ali. Então, assim, a gente conseguiu... acabou. Live... Inclusive, acabou. Alguém traz uma cerveja. Se alguém tiver vendo, traz uma pra mim. Só foi elogiar. Então, acabou, cara. Uma função de trabalhar e mostrar o outro lado que a gente tem. Aquela troca de ideia, de dar risada, de fazer uma coisa mais informal. Essa foi a ideia da live, eu acho que funcionou bem. Pelo menos a gente é feliz fazendo live, a gente curte fazer. Ah, sim. Foi ótimo, foi uma ótima ideia, Flávio. Tá de parabéns, porque eu não imaginava que ia ser tão legal assim. Eu não queria pôr minha cara, não, tá louco. Pensou esse gordo aqui com esse cone aqui, que parece aquele cone de burro do Pica-Pau. Gente, não é o cone de burro, tá? É 3 anos, ó. Eu fiz fizeram, né? Nem eu que fiz, foi minha irmã, a Sara. Aliás, eu já não estou no estúdio delas, eu tô aqui no meu quarto hoje, né? No outro estúdio, consegui dar um jeito com a internet que eu tô aqui. Mas elas que fizeram, dá um salve pra elas. Elas que tem o canal delas, do Pinta Nerd, elas falam de filmes e tal. Vocês assistem aí, tá no YouTube. Delas é só vídeo mesmo, né? Delas não é mais podcast. Entram lá, assista lá. Um salve pra elas aí. Ó, a Simone Gomes, Flávio, mandou aqui, falou que um tema legal pro nosso podcast live seria espiritismo. Boa. O Flávio estudou muito isso daí, viu, Simone? O Flávio estudou isso daí. Seria interessante. A Mariana lá, na Federação Espírita. No espiritismo, né? Foi. Isso. É verdade, você estudou. Seria legal. Seria legal. É um baita tema, eu acho que dá pra quebrar alguns mitos, algumas ideias que as pessoas têm. Espiritismo não é conversar com fantasma, com lençol na cabeça. É muito além disso. Então é uma ideia bacana, gostei. A gente vai correr atrás. Vamos pensar. Ela que já deu um tema legal pra gente, que a gente já fez aqui, o professor Adjar, né? Sim. Falou sobre o Islã. Foi um baita episódio também. Vamos chegar lá. Pra fazer pauta. Vamos lá, isso. Vai fazer as pautas pra gente. Boa. Isso. Boa. Se ela aceitar pagamento em cerveja, a gente pode topar isso aí. É o que dá. Ultimamente é o que dá. E é impériozinho só, hein? Não vem não. Não dá pra ser mais do que isso. Ó, Edson Lima entrou aqui, um salve. A Simone entrou aqui, um salve pra Simone, que não é a Simone Gomes, né? Uma outra Simone, que eu acho que... é a Simone que eu estudei na faculdade. Ela e o Edu. Um salve pra vocês dois aí, hein? Casal que se formou na faculdade, cara. Lá no meu curso. Salve pra
vocês aí. A Laísa, sexóloga, que nós entrevistamos, está aqui também. Vamos falar um pouquinho do seu episódio daqui a pouco. A Simone falou, legal, Flávio, eu li as obras básicas. Ela falou que leu aqui as obras básicas também. Então, legal. Então vamos pensar, o tema é bom mesmo, o tema é muito bom. Vamos fazer um negócio desse aí. A Laísa... bom, falamos sobre várias. Não sei se você viu. A Laísa, sexóloga, que deu entrevista. Não, eu falei, a Laísa, sexóloga. A Laísa, a sexóloga. Falei. Não, eu falei até que a gente vai falar um pouco do episódio dela daqui a pouco também. Vamos chegar lá. Então, vamos chegar lá. Tá bom, falamos das lives, fizemos muita live. Falamos até de síndico aqui com o Luiz Fidelis, ele que é maestro e síndico, né? Uma coisa assim, muito doida. Então, tivemos 2 entrevistas com ele, falamos de música com ele e falamos sobre ser síndico. Né? Não, o cara, vou te falar uma coisa. E falamos muito de música também, né, Flávio? A gente, além do Luiz Fidelis, que é maestro, entrevistamos o rapaz do metrô, que eu nunca... O Ivan Lima, né? Ivan Lima, da banda de seguranças do metrô. Ele foi vencedor E foi vencedor de qual reality show, Flávio? Você que sabe os nomes do reality show. Do The Four, da Record. Esse daí. Isso. The Four, isso. Ganhou na Record com a Xuxa. Então, a capa, inclusive, é a Xuxa e ele, né? E falamos com a Ellen Oléria também, que também acho que foi de The Voice. Aí já é da Globo. Primeira vencedora do The Voice, ela não... Primeira vencedora, também uma baita voz também. Então falamos de música, falamos aqui também. A gente fez essa mistura, né, Flávio? Porque foi o que eu falei, a pandemia, a gente acabou focando muito nela. Sim. Então fizemos outros temas aqui para dar uma relaxada, pra gente relaxar. Falamos sobre a sexualidade, um tema também que pouca gente conhece, a sexualidade. Falamos sobre relação aberta com o Leandro. Ele explicou pra gente sobre relação aberta também. Também, né? Então, assim... O Leandro falamos de videogame com ele também. Falamos um monte de coisa aqui com ele, né? Oratória, teve uma live de oratória com ele que você fez. Então, a gente acabou fazendo isso, porque senão a gente ia ficar doido. A gente ia pirar aqui nessa pandemia, não ia dar. Então, realmente, as lives foram uma saída muito boa, assim, pra gente até falar sobre outros temas e espairecer, né? Espairecer um pouquinho também. Eu acho que nessa parte acabou virando um pouco uma revista eletrônica. A gente acabou virando ali um Fantástico, uma revista super interessante, Galileu. A gente trouxe um pouco de tudo, a gente acabou misturando. Porque o que a gente faz aqui é um jornalismo de variedades. A gente pega a notícia e traz variedade, traz vários temas. E a gente foi muito privilegiado nessa escolha, a gente deu muita sorte. Eu sempre falo que a gente dá sorte também. A gente precisa de sorte, não é só coisa racional. A gente ouviu o Ivan Lima, por exemplo, cantando Queen pra gente no Skype. Isso é um baita. Ele cantou pra gente. Quem já viu a banda do segurança do metrô, numa estação do metrô cantando, eu não sei se você já viu eles ao vivo. Já. Cara, sensacional. São muito bons. É sensacional e o show bomba. É uma multidão na estação assistindo. A gente teve o privilégio de ver esse cara cantando pra gente no Skype. O cara cantou lá Queen. Eu não lembro a música do Queen que ele cantou. Eu não sei se foi We Are The Champions. Não lembro qual foi. Foi We Are The Champion. Foi, né? We Are The Champion. We Are The Champion. Foi. Mas assim, sensacional. A gente teve também a Ellen Oléria cantando pra gente. Assim, foi uma fase que virou uma revista eletrônica e foi muito divertida essa fase. Divertida pros ouvintes e divertida pra gente. Porque quando a gente assume o compromisso de fazer conteúdo na internet, embora a gente não seja tão rígido assim, às vezes faz uma vez por semana, às vezes faz a cada 15 dias, a gente se preocupa com o que vai fazer. Mesmo sendo uma coisa mais leve, mais informal. E essa foi uma fase que a gente não podia se preocupar tanto, senão a gente ia pirar. A gente estava perdendo gente próxima, estava perdendo gente um pouco menos próxima, estava ligando a televisão e perdendo referências artísticas que a gente gostava. Então eu falava, vamos embora nesse caminho aqui, senão a gente vai cair duro. Senão a gente é o próximo. Não vai ser de Covid, mas vai ser de tristeza. Vai, de estresse, AVC, de tristeza, aí, vai ser tudo, de tudo. Foi uma decisão acertada, é uma fase que eu tenho muito orgulho que trilhou aí, foi muito bom. Foi, a gente até tem feito menos, né? Acho que a gente também deveria retomar a questão das lives aí, sim, falar de maneira aberta, legal. Acho que dá pra gente voltar a fazer sim. E realmente foi uma decisão muito acertada. O povo gosta da live, todo mundo fala das lives, então a gente tem que manter sim as lives aí. Dessa maneira que a gente gosta de fazer, de maneira leve, divertida e tal. Como a gente tá fazendo aqui, né? Mais ou menos como a gente tá fazendo aqui, a gente acaba conseguindo levar. Bom, fechamos 2020. A gente achava que a pandemia tinha cessado, né? Falou, não, a coisa cessou aqui, vamos falar de coisa, né? Vamos falar de outras coisas, né? Vamos lá. A vacina tá chegando, a vacina tá aí, vamos tomar vacina agora. Tá lá o Dória anunciando a vacina, né? Não, vamos embora, não tem mais nada disso não. Então a gente começou o ano falando, Flávio, sobre Marte
Educação financeira e empreendedorismo. A gente começou bem o ano de 2021. A gente estava bem esperançoso, né? Porque os rovers que estavam chegando em Marte, né? Que iam procurar vida ou sinais de vida antiga em Marte, né? Ainda estão lá, estão mexendo nisso ainda, a gente não sabe exatamente. Então, fizemos um episódio muito legal com a Larissa Santos, muito bom, muito explicativo também. E educação financeira e empreendedorismo, né, Flávio? A gente fez uma sequência dos dois, você que foi atrás das duas pessoas, né? Do Diego Aquino e da Thaís Costa. E foi 2 episódios bem legais, assim, para quem tava começando um ano novo, depois do boom da pandemia, depois ia voltar, né? A pandemia explodiu de novo, né? A gente, abril e maio foi terrível. Mas isso a gente tá falando de março, de fevereiro. Então a gente tava falando no começo de ano que as pessoas gostam de planejar, né, as coisas. Então a gente fez esses 2 episódios para isso. E foram 2 aulas, né, Flávio? A gente teve 2 aulas legais aí. E também esse episódio reflete uma das consequências que a pandemia trouxe no primeiro ano aqui no Brasil, que foi o desemprego. O desemprego estava começando a galopar nessa época. Então a gente pensou nesses episódios também para fornecer informação de qualidade para quem está desempregado. Tinha perdido o emprego. Eu tinha muitos amigos meus da área de jornalística, de educação, que estavam desempregados. Então a ideia desse episódio era dar um sopro de esperança para essas pessoas. Pessoa que estava abrindo MEI, pessoa que estava fazendo comida em casa, pessoa que estava tentando sair do endividamento, estava com o nome no SPC. Foram episódios muito úteis. Além de ter sido bem informativos, foram úteis. Porque se você espremer os episódios, você vai ter informação prática. Quase não tem teoria. A Thaís, ela falou, não, você faz isso, isso, isso com o seu dinheiro. O Diego falou, você faz isso, isso, isso para abrir o MEI, para gerir seu negócio. Inclusive, tem uma amiga da minha prima, Nailde, que inclusive ela mandou uma pergunta no dia do episódio. Hoje ela saiu do emprego, ela trabalhava numa rede de supermercados, do Carrefour, acho que era o Carrefour ou Extra. Ela saiu do emprego e montou a loja virtual dela. E ela estava pensando em fazer isso justamente na época que ela ouviu esse episódio. E ela mandou a pergunta na época. Hoje ela vive só disso. Então você pode ter certeza que uma coisinha que ela ouviu ali foi útil. E é o tipo de sucesso que ela tem hoje. Eu vejo isso aqui no meu WhatsApp. Ela tá vendendo roupa pra caramba. Roupa, macacão, saia, vestido, só roupa feminina. E moda plus size. E assim, pelo que eu tô vendo, tá indo bem o negócio. Tá indo bem, graças a Deus, tá funcionando. Então a nossa ideia quando fizemos esses episódios era prestar esse tipo de serviço. Fico feliz quando escuto isso aí, que a gente conseguiu, de alguma maneira, alguém ouviu a gente aí e ajudou de alguma maneira, né? Então, muito legal, boa sorte aí na sua empreitada aí, vai dar certo, já está dando certo e vai continuar. Vai continuar dando certo aí. Se tiver uma roupa plus size aí pra mim, eu aceito. Eu aceito, pode mandar pra mim que eu aceito. E depois, o episódio 69, Flávio Santos, 69, a gente precisava desse episódio. Esse episódio não tinha como ser, né? É o episódio 69, não tinha como, né? Não ser sobre o episódio de sexo, caramba. Tinha que ser, com esse número tinha que ser. E entrevistamos a Laísa Camargo, que estava aí vendo a gente, acho que está aí ainda vendo a gente. Fizemos uma baita entrevista com ela, falamos de sexo, mas né, de maneira séria, né? Não falamos besteira aqui. Eu, Flávio, a gente não fala besteira, aqui não são pessoas sérias. E, não falando besteira. E ela deu uma aula pra gente aqui, foi o nosso episódio, acho que o maior episódio que a gente já teve, foi 2 horas de episódio. Sim. Esse episódio aí, Flávio. Cara, e muita gente mandou pergunta, né? E muita gente mandou pergunta, a gente abriu perguntas anônimas, porque é um tema que as pessoas têm vergonha de falar. Sim. Então a gente recebeu muita pergunta, mas muita. Eu não esperava que ia chegar tanta pergunta. São 2 polos. Pode falar, as pessoas têm vergonha de falar, ou quando elas falam como se fossem especialistas. Como se entendessem muito o negócio. Sim. E na verdade é uma coisa técnica também. É uma coisa técnica, é uma coisa que se pode aprender, que se pode estudar. E esse foi o sentido de a gente falar com a Laísa, cara. Foi informal, foi leve e tal, mas foi informativo. E as pessoas não associam sexo à informação. É diversão? Claro que é. Todo mundo gosta de fazer? Todo mundo gosta de fazer. Mas dá pra aprender, cara. Dá pra evoluir, dá pra melhorar. E tem muito que se melhorar e tem muito que se aprender. E o episódio foi muito legal por isso. Por isso. Todo mundo saiu daquele episódio sabendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais o assunto. Foi bem bacana. Foi um episódio bem bacana. E me deu o orgulho de como a gente conduziu a coisa. Porque foi uma coisa informal e não descambou pro escrachado, pra bagunça. Não, ficou legal. Você que não ouviu, ficou legal. Episódio sem nenhum constrangimento.
Foi um episódio de boa. Episódio tranquilo, leve, engraçado. Foi bem legal de se ouvir. Não, e pelo contrário, dá pra se dizer que mesmo as pessoas... Você pode ter alguma dúvida aí que você nem imaginava que tinha, vai ouvir aquele episódio e vai tirar essa dúvida. Sim, então, realmente, foi um episódio muito legal, muito bem feito, assim, a gente realmente... E as perguntas que a gente recebeu foram fantásticas, né? Perguntas realmente, dúvidas que as pessoas têm mesmo, e tem medo, às vezes, de falar, de conversar, de vergonha de perguntar, né? Então, foi muito legal aqui. A Vani falou que esse episódio é bom mesmo, mas acho que ela está se referindo ao episódio do empreendedorismo, que ela mandou isso antes. O Mustafa, ele foi meu professor de civilização turca islâmica, lá na PUC. Foi quando eu conheci a Simone Gomes, foi lá que eu conheci ela, nesse curso. Então ele entrou aqui, um salve para ele. Ele é turco também, viu, Flávio? Que nem o professor Adjar, ele é turco também, o professor Mustafa. E o Buguinho Fusca Turbo também entrou aí. Salve. Valeu. Obrigado por estar participando aí com a gente. Bem, como eu falei, 2021 a gente acabou tirando um pouco o pé da pandemia. A gente acabou não falando tanto por tudo que estava acontecendo, né? A gente também teve perdas aqui, a gente sentiu perdas também. Então a gente falou, não vamos falar disso mais. Chega, não dá mais. Abril e maio foram meses terríveis, assim. Então a gente acabou não entrando muito no assunto, não falando muito e falando de outras coisas. A gente acabou falando de café, falamos de chocolate, falamos de Agatha Christie, né, Flávio? Agatha Christie, uma bela entrevista também. E falamos até de identidade não binária, né? Então, você vê que em 2021 a gente acabou abrindo mais. Falamos de mais outras coisas, né? E a Simone falando aqui, que o marcante para ela foi sobre violência doméstica. Outro baita episódio que a gente fez. Então acho que em 2021 a gente acabou também... A gente manteve essa questão de revista eletrônica, Flávio, que você falou. Foi. A gente manteve, porque a gente conseguiu buscar. Falamos de perícia criminal, né? Entrevistamos o perito criminal. Episódio legal. Então, foi. Então, cara, muitas entrevistas legais. A gente começou a falar de comida porque a gente engordou na quarentena. Tava indo pra academia. Bom, não vou nem falar nada, né? Isso é um reflexo dos quilos que a gente ganhou na quarentena. O da Agatha Christie era uma coisa que a gente já tinha cogitado a fazer há um tempo. E eu até tinha sugerido pra gente, quando nós conversamos, o Tito Prates, que foi o cara que a gente entrevistou. Uhum. Eu conheci esse Tito Prates, porque eu adoro o Agatha Christie, e ele era dono de uma comunidade no Orkut sobre Agatha Christie. E a comunidade era mega organizada, tinha vários tópicos, cada um com o nome de um livro, e com um alerta gigante para spoiler. E o alerta era do Níveres que tiveram essas faixas na rua sobre as motos, sujeito a cacete. Só não estava escrito assim de maneira chula. Mas era mais ou menos assim, para ninguém dar spoiler sobre o final dos livros. E eu pensei nele, eu falei, onde eu vou achar esse cara? Aí eu fui pesquisando na internet e tal, hoje ele tem site. Ele, vamos dizer que boa parte da vida dele é dedicada à Agatha Christie. Ele faz palestra, faz evento, escreve livros de mistérios. Então foi um episódio bem bacana. E a Agatha Christie, o Luiz, eu não sei se você já chegou a ler algum livro da Agatha Christie. Você já chegou a ler? Ainda tenho esse desvio de caráter. Pois é. Mau caráter. Não li Agatha ainda estou com esse desvio de caráter. Mas é um tipo de livro que é muito pop. A Agatha Christie é uma das autoras mais vendidas do mundo. Eu acho que atrás da Bíblia de mais uns 2 ou 3 aí. É um livro muito pop. Foi uma entrevista muito gostosa de fazer. A do café, a menina mora na Austrália, que deu entrevista pra gente. Isso. Ou seja, a prova do podcast, a internet não tem fronteiras. A gente falou com ela no fuso horário lá, que dava pra ela e tal. Foi muito bacana. Inclusive, a gente aplica a dica que a gente aprendeu aquele dia, hoje em dia. Eu nunca mais, quando eu vou passar o café, eu cubro com água fervendo o pó do café. Eu deixo ele molhado, igual ela ensinou, e só deixo molhado o negócio. Isso aí eu nunca esqueci. A gente falou também de chocolate, nessa época. Eu esqueci o nome da menina do chocolate. Mas o do café é a Juliana Gonçalves e do chocolate é a Zélia Frangione. Isso, e assim, a gente acha que vinho e outras coisas tem um mundo assim muito grande, mas na verdade, esse do chocolate abriu um leque assim gigantesco pra gente. Eu, inclusive, quando eu vou escolher chocolate hoje, eu penso no que ela ensinou. Olha, vê o percentual de cacau, vê a quantidade, vê a questão do meio amargo, o percentual do meio amargo, eu já fiz. Eu via meio amargo lá, comprava qualquer um. Agora eu vejo, ela tem 60%, 50%, não sei o que lá. Um baita episódio. Então foi uma fase que refletiu um pouco ali o segundo ano de quarentena.
Na verdade, as pessoas estavam um pouco esgotadas de alguns assuntos e a gente virou completamente pro outro lado. Falar de comida, falar de perícia criminal, porque as pessoas estavam vendo muita série em casa, que era o que tinha sobrado para fazer, para quem estava em casa. E CSI, outras séries aí fazendo muito sucesso. Foi o único episódio que a gente gravou de dia, se eu não me engano, esse da perícia criminal. Claro que pro ouvinte não sente isso, a gente gravou de dia esse episódio. Porque a agenda do cara tá tão apertada do período que ele tinha um horário do meio-dia, 1 hora da tarde para falar com a gente. Então teve essa particularidade. Então foi uma fase que mostrou uma guinada diferente no período da quarentena. A gente teve que se virar para vários lados, a verdade é essa. Uma hora falando disso, daquilo e tal, e a gente em casa também. A gente a gente em casa também. Dória, 1 hora da tarde, falar se ia continuar a quarentena ou não. Esse era o Olha, eu acho que foi até uma maneira da gente também sair um pouco disso, né? Nós mesmos, eu e você aqui, a gente... porque a gente não queria mais falar disso, cara. Não tinha mais saco pra falar da pandemia. Não dava mais, não tinha mais paciência pra falar disso, porque tá louco. E mesmo as pessoas que a gente queria entrevistar que entendiam, não tem tempo. Elas estão sem tempo pra falar disso também, porque elas estão no meio ali. Então é difícil mesmo a gente conseguir agora. Então a gente foi falar de outras coisas. Vamos falar uns temas mais leves aqui e tudo mais. Ó, o Reginaldo Moreira falou aqui que o do café é o episódio número 1 dele. Boa, é um episódio muito legal. Muito bom, muito bom. Flávio, e é isso aí. A gente vai fechando aqui o ano de 2021. Só que antes eu queria falar os episódios mais ouvidos na história do podcast nosso aqui, né? Eu peguei aqui, eu fiz uma listinha com 5 primeiros colocados, né? Top 5. Disparado o de ufologia, disparado, tá na frente assim, bem na frente. Eu acho interessante isso aí, o de ufologia. Toda semana aparece lá que tem alguém ouvindo esse episódio. É incrível. Esse episódio é disparado primeiro. Nossa, o pessoal adora. Também foi uma entrevista legal que você fez com o rapaz da revista UFO, né? O Gevard, né? Gevard, sabe o nome dele, né? Isso. É Gevard, Gevard. É uma entrevista bem legal. Coronavírus com a doutora Camila, é o segundo. Interessante, porque a gente acabou não falando aqui. Mas o terceiro é um Drops, Flávio. O terceiro mais ouvido é um Drops. Do Pancadão, que você fez. Sobre o Pancadão. É o terceiro mais ouvido. É incrível. O Drops... É um episódio que você está contando uma amostra aqui, né? Com barulho aqui na minha rua. Né? Daria para fazer um Drops agora aqui na minha rua. Dá para fazer um Drops só de barulho. Isso, dá para fazer. Eu vou fazer o Drops, gente, um comentário rápido sobre esse Pode falar. Esse Drops. Pode. Eu falei nesse Drops, eu fiz um Drops bem curtinho, explicando como funcionava um pancadão. Esses fluxos que o pessoal faz na rua, esses bailes funks, né? E eu falei sobre os pipa combate. Porque assim, pipa combate, é muito criativo para fazer ideias assim que perturbam os outros. E eu expliquei o pipa combate. O que é o pipa combate? É um monte de marmanjo, misturado com criança, gente da minha idade, da idade do Luiz, vai empinar pipa, e eles marcam um ponto por rede social para se reunir numa rua. Aí você chega na rua, por exemplo, a minha, num sábado tem 300 pessoas empinando pipa. E quando eu falo 300, não é um número... bem por aí mesmo. Não, é um número real. Tem 300 pessoas empinando pipa. Um monte de cerol passando para lá e para cá, e passar praticamente agachado no meio. Mas eu quis mostrar os fenômenos que acontecem, principalmente nas regiões mais extremas de São Paulo, que as pessoas não sabem exatamente como funciona. Eu via, por exemplo, em rede social, o pessoal comentando assim, na minha casa, por exemplo, tinha uma notícia de pancadão em algum bairro. Aí o cara comentava, eu moro aqui no Jardins, tem um cara com um som alto aqui fazendo pancadão. Eu falava, gente, o pessoal não sabe o que é um pancadão. O cara achar que um som alto é um pancadão é porque não tem noção da realidade, né? Eu falei, filho, isso aí não chega nem perto. Então foi para mostrar esse mundo à parte que existe nas periferias. E eu sei que o pessoal fica muito curioso, saber como funciona, como é o mecanismo e tal. E é bacana, foi um episódio, um Drops gostoso de fazer. Então, terceiro colocado, eu queria falar isso. O que é o Drops, né? Drops é um mini episódio que a gente faz aqui de 10 minutos no máximo. A gente nem tem feito tanto, até por causa das lives também, e muita coisa a gente acaba não fazendo tanto. E outro Drops que faz sucesso, Flávio, só que não aqui no YouTube, é o do Terraço Itália. Outro pessoal. É o nosso episódio mais visto no YouTube, é do Terraço Itália. E é um Drops também. O pessoal fica curioso. E é um Drops também. O Terraço Itália é o tipo de lugar que o pessoal tem vontade de ir e tem medo. E a minha ideia com esse episódio era mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão caro quanto se imagina.
O preço que eu gastei lá na época com a minha noiva foi coisa de 160, 170 reais, os dois comendo. Isso com os dois comendo, juntando as duas contas. Então, assim, claro que é um pouco acima da média, mas as pessoas acham que é 1.000, 2.000. Mas Não dá pra você fazer um esforço e, sei lá, no aniversário de namoro, no aniversário, uma vez por ano ir. Não é uma coisa inviável pra pessoa. Então foi isso que eu quis mostrar. É um lugar bacana, histórico, é uma puta experiência. Se você quiser uma vez por ano, não é um bicho de sete cabeças, não vai te falir. Dá pra ir, é viável, sabe? Sim, sim. E eu nunca fui. Eu ainda, depois veio pandemia também, claro, não tem nem como ficar indo, mas eu pretendo ir uma hora lá, assim, conhecer. Levar a Vani lá pra gente subir lá no terraço Itália. Cobra dele, Vani. Cobra dele. Aí, cobra aí, pode cobrar, vamos lá, pode cobrar. Ó, o quarto episódio mais ouvido é o do Cláudio Zaidan, que também é outro episódio que toda semana você vê. Esse episódio aqui é o 82, faz um mês, um pouco mais de um mês que ele entrou no ar. E já tá em quarto lugar aqui. Então logo logo ele vai também tá lá pra cima junto com o Ufologia, tenho certeza. Que é um nome muito famoso, né? Cláudio Zaidan, um ídolo também, né? Eu tenho ele como ídolo, você também tem. Sim. Foi uma baita entrevista, porque o Zaidan fala de tudo, cara. Ele fala bem de tudo. É incrível isso. Tem tudo. Eu fiz umas perguntas pra ele, assim, bem pesadas, de se pensar mesmo. Tá? Puta, ele tirou de letra. Então, nossa, foi um baita episódio. Eu quero mandar um abraço pro Fabiano, que é amigo em comum com o Reginaldo, que tá com boa. Sem Lei, que ele que fez a ponte. Eu só consegui falar com o Zaidan, porque o Fabiano, que trabalha na Band e na Record, fez essa ponte aí. Ele trabalha lá com o pessoal do Band Esportes e tal. Então eu quero mandar um abração pro Fabiano, falar que sou muito grato a ele aí. E tamo junto aí pro que precisar. Ó, a Vani falou aqui, ó, pode deixar, vou cobrar. Beleza, aí sim. Não, viu? O cara meio picareta prometendo aí, viu? Mas a picaretagem é boa. Ó, e o quinto colocado é o minimalismo, Flávio Santos. Olha, minimalismo. Tem números não minimalistas. Episódio. Não minimalistas. Não, é interessante ele ser o quinto, porque foi desse ano aqui também. Uhum. E é um tema que a gente não imaginava, né? Que é o quinto mais ouvido. Então, é isso, são os episódios aí. Foi um tema que surgiu aí também. Aí, foi em 2021 que a gente fez, não foi? Foi esse ano. Foi desse ano. Foi esse ano. Foi justamente na esteira desse desemprego galopante aí. Aí começou a surgir muita coisa na mídia falando do pessoal economizar e tal. E é claro que minimalismo não tem exatamente a ver com economia doméstica, com escassez de víveres, não é isso. Mas a gente discutindo, eu e o Luiz, a gente falou, não, mas tem isso aqui. Ele falou, não, é bacana isso aí. É bacana, o estilo de vida minimalista. E foi bom para quebrar paradigmas. Foi bom para mostrar como é que funciona. Que dá para você viver com menos. E essa vai ser a grande pegada para o futuro, galera. É viver com menos. Porque tá tudo pegando fogo, tudo acabando, não tá chovendo. Então não dá mais para ter 3 televisões em casa, 5 rádios, 20 celulares. A pegada ao futuro é minimalista. Então esse episódio aí fala sobre o futuro. O Reginaldo falou aqui que o Fabiano é um grande fã de Kevin Durant. Nossa senhora, ele adora Kevin Durant. Que é um jogador do Brooklyn Nets. Ele adora, nossa senhora. Certamente se ele tivesse aqui, teria jogado o celular no chão. Ai. É isso, Flávio. Fechamos aqui um belo resumo de 3 anos aqui do que a gente fez. Temos que agradecer aos nossos ouvintes aí, os que estão presentes aqui, os que não podem, mas que estão sempre nos ouvindo também. Até porque essa live aqui ficará gravada para quem quiser ouvir depois, para tanto como podcast, como no YouTube. Para a posteridade, vai ficar pela eternidade do Instagram, pela eternidade dos podcasts e do YouTube. Enquanto eles forem eternos, nosso podcast é eterno também. Tá lá, vai estar lá. O primeiro episódio também é eterno. Isso essa parte a gente pula, né? De novo, desculpa aos ouvintes que ouviram o nosso primeiro episódio. É o episódio 0, tá, gente? Eu nem coloquei ele como número 1, coloquei ele como 0. Tá lá. Eu deixei lá porque faz parte da história. Tá lá. Para os heróis que ouviram. Olha, pode ser. Ganhar o chapeuzinho de 3 anos aqui, ó. Chapeuzinho de 3 anos aqui é o prêmio pra quem ouviu. Ai. Ó, a Simone falou que realmente o minimalismo foi um tema que gostou também, tal. Legal, é um tema muito legal. É um tema que a gente nem imagina, né?
E a gente acaba praticando sem saber que é isso que a gente tá fazendo, né? Principalmente agora. É legal, é legal. Tá sendo minimalista na Pelo amor. Meu Deus, não. O problema agora é que tá, até pra tomar café tá difícil, né, Flávio? O negócio tá feio, né? Virou minimalista na força. Não, e o episódio do café, você tem que aproveitar o café bem mesmo, porque olha, o negócio tá feio. Está feito, então escutem lá, porque tem que aproveitar. E, bom, a gente termina aqui, de 3 anos, realmente agradecendo a todo mundo aí que tá aqui nos ouvindo, que mandou parabéns pra gente, curtiu a foto e tudo mais, então é só agradecer vocês. Flávio Santos, tem algum episódio assim que você realmente gosta, que marcou você mais, assim? Tem algum? Um episódio que marcou, historicamente assim? Eu vou pensar um pouco antes de responder. Você tem algum na ponta? Eu vou falar. Pra mim, foi o último episódio que nós gravamos sobre Eu Venci a Covid, da Lia, da maneira como ela sobreviveu à Covid, né? Pra mim, foi o episódio que me marcou mais, assim. Realmente, é o episódio mais marcante. A história dela, o que ela e o marido passaram ali pra ela conseguir sair viva da Covid grávida, com o nenê vivo, né? Ela ficou meses internada, entubada e tudo mais. Pra quem não ouviu esse episódio, eu recomendo que escute, que é uma história... É uma história assim que você fala, cara, não é possível que aconteceu. E aconteceu. Aconteceu, ela tá bem agora, tá lá, deu essa entrevista pra gente. Então, olha, o episódio que me marcou. Eu lembrei de um, que é o mesmo tema que o seu, que foi a entrevista com o PA, o Paulo Arnaldo, que foi o primeiro dessa série que a gente fez. E foi um episódio que eu não estava lembrando de falar ele hoje nessa live, mas eu quero citar porque o PA é um cara sensacional. Eu trabalhei com ele no TV Destaque, convivi com ele. Se tem um ser humano assim, de coração bom, que ajuda o próximo, é o PA. Ele contou 1% assim, do que ele faz na vida real, né, fora aqui do podcast, quando ele falou que emprega as pessoas na rádio lá. Claro que é trabalho voluntário, ele não paga salário, né? Mas ele ensina como é que faz o roteiro, como é que narra e tal. Então, assim, ele é um cara que precisa ser homenageado, porque os meios de comunicação, a mídia, de uma forma geral, precisa de mais gente igual o PA. Cara de bem, cara que torce pelos outros, que ajuda. E a história de vida dele de superação, porque a mulher dele colocava na rede social os boletins médicos. Ele pegou Covid, para quem não sabe, ficou entubado, ficou internado. A gente não perguntou tanto sobre isso na entrevista, porque ele não queria falar, com razão. É um episódio traumático da vida dele. E a mulher dele todo dia colocava um boletim lá. Isso, aquilo, tá acontecendo isso. E ele ficou numa situação horrível. A palavra é horrível. Ventilia aquilo lá, meu Deus do céu. Falou, meu, agora já era, né? Infelizmente era isso aí. É o que a gente pensava. A gente não internava, mas pensava. Mas depois, passou 2 meses, o cara tava falando com a gente no podcast. Impressionante. Então, pra mim, foi um episódio muito marcante, porque a gente entrevistou muita gente, mas a maioria a gente não conhece pessoalmente. E esse cara eu já vi pessoalmente, sei que é uma pessoa de bem. Então, pra mim foi muito importante ver uma pessoa de bem se dando bem, pra ser aqui redundante, dando uma nova chance, uma nova fase na vida dele, com um novo olhar sobre a vida. Então foi inspirador. Foi inspirador. Sem querer ser clichê, mas foi inspirador. Não, foi realmente assim. E é um episódio muito legal, né? Porque ele conta as histórias, a gente fala de esporte, ele conta do pai dele, que viu a Copa de 82, foi a Copa de 82. É uma coisa assim, sensacional, né? Isso foi a Copa de 82. Flávio Santos, eu estou ouvindo tilintares de... Comemorações. Comemorações. Não, sim, eu ouvi aí, mas antes eu tava ouvindo barulho de prato, talher. Aqui tem... Eu tô achando que vocês vão jantar aí. Vocês vão jantar aí, vocês vão comer. Estão arrumando aqui já. Eu tô ouvindo aqui. Tô ouvindo. Tudo, moto, isso, Flávio. É a fauna. É a festa, tá uma festa aqui, ó. A Simone mandou parabéns pra gente, eu vou parabenizar o Flávio por estarmos aí nessa parceria. O Flávio trouxe a maioria dos entrevistados aqui. Peraí, não muda de assunto, não. Eu tenho que falar aqui, Que história é essa? A live que nós fizemos sobre os rins, é verdade. Eu fiz uma live sobre os rins, fiz com a Vani. E a gente tava ali no comecinho da coisa, a gente tava começando a ficar ali, é verdade, fizemos essa live. Foi marcante, sim. Foi legal. E olha, realmente, foi uma live legal que a gente fez, essa dos rins. Porque é uma coisa que eu não fazia puta ideia do que era, como é ser transplantado, como funciona um rim, eu não faço ideia. O dia que ela me respondeu da hemodiálise, que a hemodiálise, o rim e a hemodiálise não funcionam da mesma maneira,
que a hemodiálise ela não consegue fazer o que o rim faz, de filtrar bem as coisas, eu fiquei besta. Eu falei, caramba, então o corpo humano é perfeito mesmo, né? Porque o rim consegue separar o que é bom e ruim, né? A hemodiálise não, a máquina não consegue fazer isso. Rapaz, você então, assim, levar um cacete, hein? Você viu que deu tempo, né? Você viu que deu tempo de salvar aqui, ó. Deu tempo de salvar aqui. Tem um episódio que eu quero falar, que foi a live que eu fiz com o Eric e Jéssica. Que foi, bombou, a live bombou pra caramba. Eu agradeço muito por eles terem dado a entrevista. Foi legal. Foi muito legal. Foi muito legal. O Eric e Jéssica, uma dupla sertaneja. Eu não classifico como sertaneja. Eles fazem mais uma música sertaneja, pop, cantam um pouco de tudo. Eu lembro que eu coloquei no tempo eles cantarem e tocando de frente, né? Porque é bem pra caramba. Então foi uma coisa bem marcante, porque foi a primeira live que a gente fez de música ao vivo. Porque a gente fez podcast, mas foi a primeira. E vai pintar mais coisa no ano que vem. Estamos planejando aí, tem mais coisa para vir no ano que vem. Bora. E foi uma live marcante também. O Luiz tá falando bora aí com medo de levar um cacete, né? Sabe disso? Não, eu falei bora do que você tá falando aí. Bora fazer episódios aí. Tô junto. Vambora. Bora aí. Sensacional. Olha lá, mas é só porque a gente tava flertando. Ó, a Vânia escreveu aqui. É só porque a gente tava flertando. Ai. É isso, Flávio Santos. Muito obrigado. Tamo junto. E vamos para mais uma temporada aí agora. Esse ano aqui tem mais uma temporada de podcast aí. Vamos começar. Tem mais um episódio aqui. Tem mais uma live esse ano, tá? Eu tava esquecendo aqui já. Preparem as listas de vocês. Preparem aí. Ó, o que vocês viram, ouviram, assistiram na TV, nos streamings, podcast que vocês ouviram. Não precisa ser o nosso, não. Pode ser qualquer um. Música, livro. Manda pra gente. Vamos fazer uma lista de 2021. A lista de 2021. Semana que vem vai sair. Logo mais eu posto aí a data certinho nas redes sociais. Mas vai ter. Manda pra gente. Eu vou abrir logo mais. Eu já vou abrir a caixinha pra vocês mandarem. Vou postar lá pra vocês mandarem pra gente. Pra gente fazer essa lista aí. Pra ver o que foi bom, o que não foi. E fazer o Oscar Não Entendo Nada. Aqui a gente tem o nosso Oscar, Flávio Santos. Eu quero a estatueta, hein? Eu quero a estatueta. Eu vou arrumar uma estatueta do Oscar. Olha, deixa eu te falar É isso. Pra encerrar, quero dar parabéns pra você, porque você é a alma do Entendo Nada Podcast. Você criou o nome. Opa! Você idealizou o projeto. Eu não gosto de usar a palavra projeto. Tamo junto. Você idealizou a... Era aí, então, você idealizou o podcast. Vamos lá no meio do caos. Você tá acostumado com o caos. Estamos acostumados aqui. Idealizou o projeto, tirou do papel. Então, se tem alguém que cuida das redes sociais, pouco a gente sabe disso, né? Porque não tem lá os redes, não tem, né? Eu nem tenho mais redes sociais, mas quando eu tinha também eu era bem negligente com isso. Então, se tem alguém que é a alma do podcast, aqui é o Luiz. Então, tem que fazer essa reverência, fazer esse elogio e dar os parabéns pra ele. Boa, tamo junto, valeu. Tamo junto aí. Você traz os entrevistados bons aí. Tamo junto, é uma parceria aqui. A gente vai dividindo as coisas aqui. É isso, fechamos. Valeu mesmo. Valeu, obrigado pra quem tá ouvindo aí, gente. Galera. Muito obrigado. Ó, chapeuzinho de 3 anos pra vocês. Aí, deixa eu pôr aqui na frente, aqui, ó. Que beleza. Beleza aqui. Que lindo. 3 anos. Ó. Olha que trabalho, hein, gente? Que trabalho impressionante. Trabalho fantástico de um designer, né? Quem que foi? Foi o Hans Donner que fez? Foi o Hans Donner. Que nem esse logo novo da Globo aí. Uma beleza, uma maravilha. É isso, gente. Valeu. Vamos lá, Flávio. Vamos encerrando aí. Boa. Valeu, eu tô ouvindo o tilintar dos pratos aí na sua casa. Eu vou comer um frango agora. Com uma asa de frango. Vai, manda bala aí. É isso aí. E você, ouvinte que tá nos assistindo aí, nos convide, hein? Pode nos convidar. Que a gente vai fazer um podcast na sua casa. Entendo nada na sua casa. É a campanha pro ano que vem. Na sua casa. Isso aí. Você ganha e ainda paga uma comida pra gente. Gostei. Bora. Isso aí. O troféu Micael. Isso aí. Valeu, gente. Até mais. Boa, valeu. Falou.